Vamos fazer contato com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Me ouvem bem? Opa, sim, tranquilo. Você também escuta a gente? Sim, perfeitamente. Maravilha. Vitor, nós temos aí em andamento o inquérito das fake news que já começa a produzir efeitos também no mundo político. Tivemos ontem a revelação de que a PGR apontou uso de verba pública em apoio a atos antidemocráticos por parte de parlamentares bolsonaristas. Também no dia de ontem foi constatado que alguns dos youtubers bolsonaristas acabaram apagando cerca de 3 mil vídeos, provavelmente para dificultar a coleta de provas nesse inquérito das fake news. Vitor, a importância das fake news, dos disparos em massa, do WhatsApp, é inegável na eleição de 2018, não só do presidente Jair Bolsonaro, como também de muitos parlamentares, senadores, deputados, inclusive governadores. Você acha que com esse cerco, essa estratégia política vai ser abalada e a gente vai ter aí uma mudança, pelo menos, né? Tivemos uma mudança de parâmetro na eleição de 2018, mas agora esse parâmetro já está ruindo por conta desse inquérito ou ainda é cedo para falar disso? Olha, Glauco, nós temos duas coisas diferentes aí, né, que se complementam. A primeira é a questão das fake news, né? Isso claramente já temos aí uma larga literatura avaliando os impactos das fake news no debate político, né, no debate democrático, porque elas deturpam o debate político, né? Quer dizer, você ter robô atuando nas redes sociais, elas podem inflar determinados assuntos ou trazer determinados assuntos que não teriam organicidade e você consegue disseminar essas informações de modo a capturar o debate público, a pautar o debate público de modo artificializado, né? Então, nós passamos aí boa parte do regime de redemocratização discutindo a ampliação do acesso à informação, né? Surgiram aí diversos debates dizendo o quanto nós tínhamos no Brasil um sistema de informação pública muito capturado por alguns conglomerados, empresas, né, especialmente aí as organizações Globo, quer dizer, o quanto essas grandes empresas de mídia conseguiam capturar a pauta a partir da sua agenda própria, né? Nós tivemos aí com as redes sociais uma ampliação bastante importante e significativa da disseminação das informações, né? Quer dizer, nós estamos aqui agora num canal que cumpre essa função, quer dizer, tornar mais plural, tornar mais diversificado a apresentação de informações e o debate público. Isso é saudável para qualquer regime democrático, né? Agora, se a gente faz isso fora da lógica da profissionalização do jornalismo, de uma mediação, de um cuidado editorial, né, de indivíduos que estão ali aderindo a valores básicos do princípio republicano de prestação de contas e informação para a sociedade, se a gente foge desse campo, a gente acaba não dando mais informações, mas deturpando o debate público. Então é paradoxal, mas é um pouco isso. Quer dizer, as fake news elas são o retrato do aumento de informações para o cidadão, mas esse aumento tem ali uma contaminação e um ruído muito importante, que é a produção artificializada de notícias, a produção artificializada de valores e pautas que vão entrar no debate público. Então, essa é uma questão que, para mim, foi fundamental nas eleições de 2018. Para mim, não, né? Eu acho que está muito claro que, de fato, ali o debate foi bastante contaminado por essa produção de fake news, né? Então, este é um problema com o qual temos que lidar. Ainda mais numa eleição esse ano, as eleições tendem a ser eleições que sejam muito remotas ou virtuais, né? Quer dizer, nós estamos aí discutindo o calendário das eleições municipais, se vai acontecer em dezembro, se vai acontecer em outubro, se vai acontecer em novembro, mas uma coisa que nós já temos certeza é que as atividades de rua das campanhas, elas vão ser bastante prejudicadas, então esse vai ser um mecanismo muito importante para as eleições municipais, então a gente precisa urgentemente aprimorar esses mecanismos de controle das fake news e começar a investigar o que aconteceu em 2018 é fundamental para isso.
né? Entender como que funcionam esses mecanismos, essas fazendas de robôs, né? Que é o mecanismo mais utilizado aí para disseminação dessas notícias. A outra coisa é a utilização dos recursos públicos para financiar movimentos que são movimentos paramilitares, são movimentos milicianos, né, que atuavam deliberadamente contra as instituições democráticas. Porque aí nós estamos entrando num campo que é um campo que dialoga com a fake news sob o aspecto do debate sobre liberdade de expressão, né? O que nós tínhamos ali naqueles movimentos extrapolam o limite da liberdade de expressão no seguinte sentido. Quer dizer, uma coisa é você, eu aqui numa entrevista contigo, fazer uma crítica dura ao STF, né? E nós já fizemos isso algumas vezes. Quer dizer, o STF, ao longo do golpe de 2016, exerceu um papel muito perverso, né? Utilizando até a palavra do ex-presidente Lula, se acovardou em diversos momentos para recolocar uma ordem jurídica, uma ordem institucional, e acabou aprofundando, né, esta crise, né? Aquela famosa decisão do Gilmar Mendes é exemplo disso. Então, uma coisa é você criticar o STF, uma coisa é você dizer que o STF se acovardou, uma coisa é dizer que o STF não contribui para a estabilidade democrática, né? Ou uma coisa, inclusive, seria até questionar os valores morais de ministros do STF. Agora, outra coisa é você organizar movimentos concretos, né, que promovam ações diretas, que ameacem a vida, que ameacem a integridade dos ministros, que ameacem a corte, que deslegitimem a instituição. E isto ainda mais financiado com recursos públicos é gravíssimo, né? É gravíssimo porque mostra que existe uma presidência da República, ou seja, existe uma instituição fundamental para a democracia do país, que é o presidente, que é o chefe do executivo, que não só coaduna com esses movimentos, mas os estimula e os financia, promovendo desvio de recursos públicos, porque recursos públicos servem para promover políticas públicas, garantir, né, o bem-estar social, garantir um conjunto de redes de proteção para os indivíduos, mas esses recursos estavam sendo utilizados para promover movimentos que são movimentos claramente de vertente fascista autoritária. A suspeita é que saíram recursos de gabinetes de parlamentares, né? Esses parlamentares têm cotas para viajar, para se deslocar pelo país, para promover a comunicação com seus eleitores, porque é a lógica, quer dizer, todos os deputados estão em Brasília, né, mas têm as suas bases distantes, né? O Brasil é um país continental e eles precisam ali de recursos para manter contato com as suas bases. Só que esses recursos eram desviados não para dialogar com as suas bases regionais, mas para financiar movimentos que instabilizavam a democracia. Portanto, aí, Glauco, eu vejo assim, nessas duas frentes, né? Essas duas frentes são gravíssimas, mas são remédios distintos para elas. Para a segunda vertente, me parece que o aprofundamento dessas investigações podem, de fato, atingir diretamente as condições, quer dizer, as condições de governabilidade hoje já estão absolutamente comprometidas. Mas as investigações de desvio de recursos públicos para financiar movimentos autoritários e fascistas, me parece que comprometem ainda mais a capacidade do governo Bolsonaro de tentar reunir forças para se manter no governo, pelo menos até 2022, né, e estancar aí, ou tentar segurar os movimentos que pedem pelo seu impedimento. Porque do ponto de vista dos atores políticos, ele vai perdendo credibilidade ainda mais, né? Ainda que seja com o centrão, né? E do ponto de vista legal, vão ficando ainda mais evidentes os crimes que foram cometidos. Desvio de recurso público para financiar movimentos paramilitares é crime. E quanto mais se aproxima aí as investigações do núcleo bolsonarista, mais claras ficam as intenções deste governo, que nós já sabemos há algum tempo, mas vão ficando com elementos ainda mais claros de que é um governo que não patrocina a democracia,
não patrocina as políticas sociais, não patrocina aquilo tudo que o Brasil tanto precisa. E, Vitor, ainda falando dessa questão do uso das redes sociais como estratégia eleitoral e possíveis impactos nessas eleições municipais, né, que a gente não sabe ainda quando que vão ocorrer. Eu falo aqui da minha experiência como mesário de 8 eleições seguidas, Vitor. E nessa última eleição foi a primeira vez que eu vi pessoas tentando votar em deputados de outros estados que não de São Paulo. Para se ter uma ideia de como a difusão de mensagens, principalmente via WhatsApp, fazendo propaganda desses parlamentares, ela foi assim ampla, geral e restrita, né? Usando aí a expressão, mas de fato é algo que só foi possível porque teve um financiamento e a gente ainda não conseguiu chegar a essas pessoas, provavelmente empresários, pelo que a gente já sabe, que financiaram esse tipo de ação que é ilegal. É necessário a gente chegar nesses financiadores, porque senão eu fico pensando, numa eleição curta, como a gente deve ter ali um período curto de campanha das eleições municipais desse ano ou no início do ano que vem, a gente não sabe ainda. O impacto disso pode ser muito maior, não, Vitor? Não tenha dúvida, Glauco, que essa é uma questão fundamental para resolvermos aí para as próximas eleições. Veja, na ciência política, a gente tinha um parâmetro que era o parâmetro do tempo que cada candidato tinha na televisão, né? Quer dizer, esse era um parâmetro importante, inclusive, que fazia com que os candidatos escolhessem as alianças, né, as coligações, quer dizer, para aumentar o seu tempo de televisão. A gente sabe, já há algum tempo, eu acho que 2018 é o grande exemplo disso, que esses critérios, esses valores estão bastante relativizados, né? Hoje você tem outros mecanismos, para além do tempo de televisão na propaganda eleitoral, que permitem que o candidato possa fazer campanha. Então, cada vez mais, aí todas as campanhas estão migrando fortemente para as redes sociais. Se a gente não lidar com as redes sociais, com algum tipo de controle, se a gente não lidar com as redes sociais, com algum tipo de capacidade de investigação de quais são os recursos investidos ali naquelas campanhas, porque o controle do volume de dinheiro investido em cada uma das campanhas é fundamental para garantir alguma simetria entre os competidores, né? Para garantir algum tipo de disputa equânime. Você lembrou bem, quer dizer, tivemos empresários, né? Parte deles aí agora estão tendo que lidar com seus clientes bastante insatisfeitos pelo que promoveram no passado, né? Eu acho que o exemplo mais claro aí é do dono da Smart Fit, que teve que lidar aí com uma quantidade grande de clientes que, ao descobrirem que ele era um grande patrocinador de fake news, decidiram cancelar suas matrículas, né? Então, para o investidor, para o empresário, ele está lidando com a sua marca, mas eles não tiveram a menor dúvida de injetar um volume de recursos bastante significativo nessas atividades que deturparam as eleições, né? Que deturparam o modo como os indivíduos vão buscar informações e recebem as informações. Né? Nós temos no Brasil, o WhatsApp hoje é uma ferramenta, as pesquisas indicam que, diferente de outros países, né? Por exemplo, você pega os Estados Unidos, o Twitter, o Facebook, eles têm uma relevância maior do que o WhatsApp. No Brasil, o WhatsApp é a principal ferramenta, né? Nós temos um cenário no Brasil que, assim, a gente tem um volume grande de celulares pré-pagos no Brasil, né? E esses celulares pré-pagos, geralmente eles vêm com pacotes de dados que te permitem acesso ilimitado, acesso livre a alguns aplicativos, Facebook e WhatsApp. Então, o que acontece é que, por mais que nós tenhamos aí uma quantidade grande de cidadãos brasileiros com acesso à internet, esse acesso à internet é limitado pelas próprias empresas, porque ele recebe algo no WhatsApp, mas ele não tem banco de dados, ele não tem ali possibilidade de conexão para sair do WhatsApp, para ir checar a informação, para entrar em outras ferramentas de busca, para entrar em outros sites, ele fica preso àquela informação, né? Então, sabendo disso, o WhatsApp foi um mecanismo utilizado por essas redes aí de robôs e disseminação de informação para produção de meme, para produção de manchetes mentirosas, né? Porque sabem que as pessoas sequer conseguem sair daquele ambiente para checar a veracidade daquilo, né?
Então isso produz mentira, isso produz captura da agenda pública, isso produz enviesamento, né? A gente tem que encarar de modo muito sério isso, né? Não me parece que a Justiça Eleitoral esteja ainda preparada para lidar com essa situação, né? Essa é uma situação, para mim, das mais graves que nós precisamos resolver aí com muita velocidade nessa democracia eleitoral que vivemos, né? Se a gente ainda acredita que eleições servem para alguma coisa, né? Se eleições têm algum significado nos regimes democráticos, a gente precisa resolver isso, porque nós estamos diante de uma situação em que as eleições estão funcionando de modo absolutamente prejudicado. E algo comprometedor do ponto de vista da democracia eleitoral, Vitor, porque, como você observou na primeira resposta, a gente tinha ali, ainda tem uma influência muito forte na discussão política, no debate público da mídia tradicional. E agora a gente passa a ter também das redes sociais, que são, na verdade, grandes oligopólios, né? O Google, o Facebook, que também detém o WhatsApp, o Twitter, com aqui no Brasil uma participação um pouco menor em termos de relevância. Quer dizer, na verdade, o debate público, o debate político e eleitoral, ele fica restrito, fica um pouco na mão de grandes conglomerados de grandes interesses econômicos, e alguns deles, inclusive, que são influenciados diretamente por financiamento, né? No caso do Google, que você pode forçar uma busca por meio de uma injeção de dinheiro, o YouTube, enfim. Quer dizer, a nossa democracia eleitoral, o nosso processo eleitoral, ele fica muito comprometido, Vitor. Né, é exatamente isso, Glauco. Eu acho que a gente vai ter que começar agora a lidar com conceitos que a gente, até bem pouco tempo atrás, estava focado em grandes oligopólios como o Grupo Globo, né, a capacidade de produzir notícias, editoriais e tudo mais. E agora a gente vai ter que olhar para outros oligopólios, né, internacionais com capacidade de produção de notícias e informações numa escala muito grande. Veja, tem uma ação acontecendo nas redes sociais, que já faz aí quase 2 meses, que foi das mais interessantes. Ela é simples, mas interessante. Ela foi importada dos Estados Unidos numa ação que um empresário fez contra o Trump, e que no Brasil, em pouco tempo, né, em pouco menos de 2 meses, produziu resultados bem importantes, que é o perfil hoje no Twitter chamado Sleeping Giants, né? O que ele faz? Ele simplesmente está lidando com a lógica de que os portais que reproduzem fake news, que produzem mentiras, produzem deturpação das informações, eles acabam se monetizando, eles acabam ganhando recursos porque eles atraem muito clique. Então, se você põe lá uma manchete mentirosa, né, mais bombástica, você atrai clique, né? E esses cliques acabam produzindo recursos, dinheiro, né? Verba para o dono daquele site, né? A notícia é mentirosa, ela destrói a reputação, ela abala a estabilidade democrática, ela deturpa a preferência do eleitor, mas nós não temos mecanismos nenhum para o controle. Ao contrário, a gente incentiva que as mentiras sejam disseminadas porque elas produzem clique, né? E ao produzirem clique, elas monetizam os seus proprietários. E o Sleep Giant começou a fazer uma campanha bem expressiva, mostrando quanto marcas que têm reputação a zelar estavam aparecendo como publicidade nessas páginas que disseminam mentiras, né? Então, marcas começaram a retirar suas publicidades dessas páginas por pressão desses perfis, né? Por pressão aí do Sleep Giant, que começou uma campanha bem importante. E um dos sites já foi completamente desmonetizado. Quer dizer, então, a gente vai ter que começar também com ações, óbvio, o Estado, as instituições, o judiciário precisa cumprir uma parte importante na regulamentação dessas mídias. E aí, Glauco, eu acho que você chamou atenção também para um fato, que é o seguinte, a gente precisa regulamentar, mas a gente tem que acertar na medida, e essa medida que eu acho que é o desafio, porque regulamentar essas mídias não pode ser apenas no sentido de apenas fortalecer os oligopólios, né? Mas regulamentar sem estrangular esta grande novidade que é a disseminação de informações de modo mais plural, descentralizado,
que é uma riqueza para o nosso debate político. Mas é preciso ter alguns parâmetros ali de responsabilidade, né? Então nós também, aí temos as funções estatais e institucionais, mas nós também aí como cidadãos, né, como eleitores, precisamos também nos engajarmos aí em algumas ações que são, por exemplo, essa do Sleep Giant, é um indivíduo que criou um perfil, né, e que depende aí da repercussão, que os usuários façam ali a repercussão do que ele está noticiando, tal, para aumentar a pressão sobre essas empresas. Quer dizer, então tem a outra ponta também, que é a nossa educação no consumo de informação. Quer dizer, porque aí, assim, num volume bem menor, mas nós sabemos também que as fake news não estão ali exclusivamente no campo da direita. Nós sabemos que há também no campo da esquerda difusão de informações falsas. As informações falsas elas não estão respeitando bandeiras ideológicas, né? Claro que a gente teve um volume muito grande de informações produzidas aí com objetivos de uma agenda ultraliberal, de um pensamento fascista e tudo mais, mas nós sabemos que as informações falsas também circulam em diversos níveis, meios e ideologias políticas. Então é nosso papel também tomarmos determinados cuidados e produzimos aí uma educação para o consumo de informação. Porque só assim a gente vai poder ter um ambiente plural, né, um ambiente diverso, em que a gente possa aí, reduzir os monopólios dessas grandes empresas, né, disseminando informações de qualidade, mais informações plurais, né, mas com responsabilidade, né, para que a gente possa manter aí a vitalidade da nossa democracia. Tá certo, Vitor. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Legal, Glauco. Grande abraço, até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.